Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nessa oportunidade eu gostaria de falar com você sobre os perigos do culto antropocêntrico. Quando nós falamos em um culto antropocêntrico, nós estamos falando de um tipo de culto de adoração que se caracteriza basicamente por uma forte ênfase aos interesses, aos anseios humanos, às realizações humanas, ao sucesso humano, em detrimento da vontade soberana de Deus sobre a vida das pessoas. Ou seja, há uma ênfase exagerada e até antibíblica no sentido de massagear o ego das pessoas, afirmando que elas podem, que Deus está ali para atender os seus anseios. Deus acaba se transformando numa espécie de faz-tudo, de garçom na mesa das minhas vontades, dos meus interesses. E o culto antropocêntrico, ele se dá quando coloca o homem no centro e a vontade de Deus em segundo plano, as escrituras em segundo plano. O que vale é que o ego das pessoas é massageado. O primeiro culto antropocêntrico, ou a primeira reunião antropocêntrica, ela ocorre lá no Jardim do Éden, quando a serpente coloca diante de Eva a oportunidade de que Eva decida, escolha um caminho para satisfazer a sua ambição, o seu interesse pessoal, o seu interesse particular. Mas é importante perceber que esse culto antropocêntrico, ele emerge necessariamente de um afastamento das Escrituras Sagradas. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que há alguns textos que nos ensinam de como ocorre essa transição de um culto genuinamente dedicado a Deus, voltado a Deus, onde a adoração ela se dirige única e exclusivamente para Deus, aquele que merece ser adorado, para um olhar estritamente voltado para os anseios e as necessidades humanas. Paulo, quando ele escreve a segunda epístola dele a Timóteo, o jovem Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 3 e versículo 4, Paulo vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se, ou melhor, entregando-se às fábulas. Observe nesse texto, e eu quero olhar cada uma das expressões aqui, dos conceitos aqui, para a gente entender a seriedade que há em relação ao fato de quando o homem, as consequências, quando o homem se afasta do conhecimento da palavra de Deus. É evidentemente que Paulo estava, quando escrevia esse texto, a partir de um contexto geral, ele estava se referindo àquelas pessoas que se afastavam da verdade, dando ouvidos aos ensinos gnósticos do seu tempo. E o gnosticismo nada mais é do que um antropocentrismo, porque é uma busca por um conhecimento que vai colocar você em outro nível de espiritualidade, a parte daquilo que as Escrituras nos ensinam. Agora, observe que Paulo começa dizendo que chegará um tempo onde as pessoas elas não suportarão a sã doutrina, ou seja, não estarão sujeitas à sã doutrina. E a palavra sã doutrina, ela vem de um adjetivo grego que significa saudável, aquilo que é saudável. E não apenas aquilo que é saudável, mas aquilo que gera saúde. Então, a sã doutrina é aquele ensinamento não corrompido, é aquele ensinamento puro que emerge das Escrituras Sagradas. É o entendimento do texto a partir do texto, e não o entendimento a partir das minhas pressuposições.
A sã doutrina é aquele ensinamento que é apresentado sem estar corrompido pelos interesses humanos e pela manipulação do texto, no sentido de levar esse texto a atender os anseios humanos. E observe que Paulo ele continua dizendo que essas pessoas, pelo fato de não suportar um ensinamento saudável, genuíno, que muitas vezes nos confronta, muitas vezes confronta o nosso comportamento, confronta os nossos anseios, confronta os nossos interesses, confronta o nosso estilo de vida. E essas pessoas, por não suportarem esse confrontamento, por não suportarem o fato de que as Escrituras condenam determinadas práticas que nós corriqueiramente praticamos no dia a dia, pelo fato de eu não suportar esse tipo de ensinamento, o que ocorre é que eu, em vez de me render às Escrituras Sagradas, em vez de corrigir o meu caminho, pelo contrário, essas pessoas que não suportam a sã doutrina, elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. E aqui é que nós entendemos a dinâmica de um culto antropocêntrico. Um culto antropocêntrico ele é realizado quando as pessoas, por não suportarem o ensinamento genuíno das Escrituras, vão buscar um tipo de culto onde as cobiças delas, os interesses pessoais e muitas vezes pecaminosos delas são massageados durante a pregação. Ou seja, independente do que você está fazendo, independente das suas práticas, independente daquilo que você faz no seu dia a dia, mesmo contrariando a santidade de Deus, independente de tudo isso, Deus vai realizar os teus sonhos. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer isso e aquilo por você. Deus vai transformar a tua vida para melhor assim, assim, assado. Só que, muitas vezes, esse comportamento pecaminoso, ele não é confrontado. Mas isso agrada as pessoas. Por quê? Porque Paulo vai dizer que, como sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, essa expressão, como sentindo coceira nos ouvidos, é aquele tipo de comportamento em que a pessoa sempre está em busca de algo que lhe satisfaça. Ou seja, quando você sente uma coceira, vamos falar no sentido literal, quando você sente uma coceira no ouvido, você busca aliviar de alguma maneira. Ou seja, a coceira no ouvido é o sentido de você querer ouvir coisas que agradam você. Ou seja, você ignora completamente a verdade. Uma pessoa que adere ao culto antropocêntrico, ela ignora completamente a verdade. Ela quer ouvir aquilo que satisfaz o seu ego, ou seja, aquilo que alivia a sua coceira no ouvido. Ou seja, ela quer ouvir uma novidade, ela quer a pregação ela atenda às expectativas dos seus ouvidos e não necessariamente à necessidade da sua alma, a necessidade do seu espírito. Um culto antropocêntrico, a pessoa busca uma satisfação das suas emoções e não necessariamente o atendimento da sua necessidade espiritual. E é por isso que os cultos antropocêntricos, facilmente, eles atingem as emoções. E a partir do momento que as emoções são atingidas, falsos pregadores, mentirosos que ocupam os púlpitos, acabam manipulando as emoções das pessoas com o interesse de arrancar dela recursos financeiros e tantas outras coisas mais. Essas pessoas, elas se auto-enganam, achando que a satisfação dos seus desejos, das suas cobiças, vão trazer paz ao seu coração. Mas jamais trarão paz, porque o culto antropocêntrico, ele é vazio da presença de Deus. Ele pode até ter choro, pode até ter explosões emocionais, pode até ter uma pseudo-espiritualidade, mas jamais irá satisfazer a necessidade real do ser humano,
que é uma transformação espiritual. E veja que o fato de amontoar, de cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, ou seja, querendo ouvir novidades, querendo ouvir coisas que lhes agradam, essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Em um culto antropocêntrico, existem até lampejos de verdade, mas o conjunto não é baseado na verdade. E observe que essas pessoas, pelo fato de não darem ouvidos à verdade, à sã doutrina, essas pessoas entregam-se às fábulas. E a palavra fábula aqui no original é mito. E o mito é uma narrativa espetacular. Os mitos, e evidentemente Paulo estava falando das fábulas judaicas do seu tempo, das narrativas extraordinárias do seu tempo. Essas narrativas, elas podem até conter algumas verdades, mas o conjunto delas, quando ela é submetida ao escrutínio das Escrituras, aos critérios das Escrituras, elas são completamente reprovadas. Isso significa que existem muitas pregações que não passam de narrativas espetaculares, não passam de fábulas, não passam de discursos extraordinários, que o pregador até lança a mão de um versículo ou outro para dizer, olha, o que eu estou falando aqui para vocês tem Bíblia. Mas quando você submete o conjunto, a pregação como um todo, ao escrutínio das Escrituras, você percebe que a essência, o conjunto é completamente falso, é mentiroso. Ou seja, é uma pregação que promete aquilo que as Escrituras não se comprometem. São pregações que prometem aquilo que Deus não promete. Mas essas pessoas se contentam em ouvir fábulas. E eu fico impressionado, porque há um número cada vez maior de pessoas que estão procurando ouvir discursos extraordinários, narrativas espetaculares, pregações que massageiam o ego, pregações que contêm novidades extraordinárias. Mas quando tudo isso é submetido à autoridade das Escrituras, a gente percebe que não passam de um conteúdo vazio e sem sentido. São textos bíblicos manipulados para atender aos interesses e aos anseios de um público ávido por novidades, ávido por conhecimentos, por exposições, que nada mais são do que massageadores de egos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que eu e você não venhamos ser enganados por esse tipo de discurso, por essas fábulas, mas que nós venhamos caminhar na direção da verdade e buscar a verdade acima de tudo. E onde está a verdade? A verdade está aqui, na palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.